Reconhecido por sua excepcional habilidade técnica e versatilidade musical, transitou entre o jazz tradicional, pop e outros estilos. Sua sonoridade inconfundível, aliada à sua presença de palco marcante, o estabeleceram como um dos instrumentistas mais populares da sua época, deixando um legado duradouro na música popular do século XX. Nascido em 7 de novembro de 1922 na Louisiana, nos Estados Unidos, Hurt começou a tocar trompete aos 6 anos de idade, quando seu pai, um policial de Nova Orleans, comprou um trompete usado em uma casa de penhores. Logo em seguida, ele começou a tocar com a banda juvenil da polícia. Aos 14 anos, quando estava no seu primeiro ano de high school na Jesuit High School, Al Hurt participou de um concurso musical organizado pela escola. Ele ganhou a competição mesmo competindo com alunos mais velhos do que ele. Hurt conta que foi uma vitória fácil. No dia seguinte, saiu no jornal uma matéria falando sobre a competição, e os professores diziam que ele era um prodígio. Al Hurt não sabia o que isso significava e foi olhar no dicionário. Aos 16 anos, ele já tocava profissionalmente, muitas vezes com seu amigo Pete Fontaine, enquanto estava na escola. Durante esse período, ele foi contratado para tocar na pista de corrida de cavalos local, iniciando uma conexão de 6 décadas com o esporte. Ele se formou no ensino médio em 1940. De 1940 a 1943, ele frequentou o Conservatório de Cincinnati, com o professor Frank Simon, com a intenção de se tornar um músico erudito. Simon foi o primeiro solista e maestro assistente da banda de John Philip Sousa. Além de Simon, Al Hurt também teve aulas com o lendário Herbert Clark. No entanto, as gravações de Harry James e Roy Eldridge inspiraram Al Hurt a aprender jazz. Quando os Estados Unidos se envolveram na Segunda Guerra Mundial, Hurt abandonou a universidade e se juntou ao exército, onde tocou na 82ª Banda da Força Aérea. Após servir, ele tocou com as orquestras de Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey e Ray McKinley. Em 1948, trabalhou como músico na rádio WWL em Nova Orleans, com o programa The Dowbusters. Hurt venceu um concurso de talentos em 1949, o que o levou a ser contratado por Horace Heidt. Estreou em gravações em 1955 com o músico de Dixieland com a Monk Hazel pelo selo Southland. Ele deixou o estúdio em 1957 para trabalhar com o clarinetista Pete Fontaine. Para sustentar sua esposa e sua crescente família, Hurt conseguiu um emprego como vendedor em uma empresa de controle de pragas. Acontece que o proprietário da empresa, o trompetista Mike Leila, era dono de uma boate na Bourbon Street chamada Dance Pier 600 e contratou Hurt como trompetista de uma banda de Dixieland que se apresentava lá todas as noites. Isso levou à gravação de 4 álbuns pela Audio Fidelity. Para conquistar um público maior, Hurt levou a banda para Chicago e tocou por um tempo no hotel Palmer House. Um agente de talentos ouviu o grupo por acaso e providenciou uma apresentação em Las Vegas. Eles tocaram em casas lotadas todas as noites por quase um ano e se tornaram a atração principal na Las Vegas Strip. O agente contratou o grupo de Hurt para vários programas de televisão, como Dinah Shore Show, Jack Paar Show, Tonight Show, Jimmy Dean Show, Today Show, Ed Sullivan Show e outros. In the center of our stage, Al Hurt out of Louisiana. A gravadora RCA contratou Hurt em 1960. Uma série de gravações de sucesso foram feitas entre 1960 e 65, tornando Hurt uma celebridade nacional e um homem rico. Músicas como Java, Sugar Lips e Cotton Candy venderam milhões de cópias. Hurt realizou um concerto com ingressos esgotados no Carnegie Hall em 65.
e gravou um álbum best-seller com a orquestra Boston Pops sob a regência de Arthur Fiedler, intitulado Pops Goes to the Trumpet. Para esse álbum ele estudou o concerto de Haydn com Roger Voisin. Com sua fama e fortuna, Hurt abriu sua própria boate em Nova Orleans, que fez sucesso por mais de 20 anos. Hurt chegou a ter seu próprio programa na televisão de Nova Orleans, chamado Fanfare, em 1965. Al Hurt apareceu em vários filmes, incluindo Rome Adventure, World by Night 2, Lovers Must Learn, entre outros. Ele continuou a lançar álbuns populares, totalizando 55 discos, incluindo Holiday for Trumpet, Louisiana Man, Our Man in New Orleans, Live at Carnegie Hall, The Greatest Horn in the World, entre outros. Ele recebeu 21 indicações ao Grammy e ganhou um Grammy em 1963 por Java. Sua banda foi convidada para se apresentar no bar de posse do presidente John Kennedy em 61. Ele e Doc Sevens tocaram juntos durante o show do intervalo do jogo de futebol americano do Super Bowl em 67. Al Hurt, Mercury Piazza, Lionel Hampton, Doc Severinsen, the Southern Band, the Onward and the Olympia. A LeBlanc Corporation produziu um trompete modelo Al Hurt no final da década de 60. Al Hurt usava os bocais Jet Tone, com seu modelo Jet Tone Al Hurt. Além disso, Hurt gravou o tema da série de televisão The Green Hornet. E mais tarde foi apresentado no filme Kill Bill em 2003. Por um tempo, no final da década de 60, ele foi o dono do time profissional de futebol americano, New Orleans Saints. A carreira de Hurt estava no auge. Sendo um homem grande, de 1,88m e pesando mais de 150 kg, ele recebeu vários apelidos, incluindo Jumbo, Tio Jumbo, Ele é o Rei, Lábios de Açúcar, Rei do Trompete e o Monte Redondo do Som. Sendo uma celebridade nacional, Hurt participou de diversos comerciais. Hi, this is Al Hurt. You want a great glass of beer? Make it Miller High Life like I do, because it's hearty, robust, and deep down good. Miller. E protagonizou diversas cenas na TV americana. Em 7 de fevereiro de 1970, no Mardi Gras, enquanto andava em um carro alegórico na Bacchus Parade, Al Hurt foi atingido na boca por um tijolo. Ele sangrou muito e foi levado para o Hospital Batista, onde recebeu 14 pontos no lábio superior. Ao receber alta do hospital, ele compareceu ao baile do Rivergate na mesma noite. A história virou notícia nacional. O Saturday Night Live zombou do incidente em 1977, como um esquete do seu Mardi Gras Show. O título era Vamos bater na boca do Al Hurt com o concurso de tijolos. Apesar de sua riqueza e popularidade, a vida pessoal de Hurt nem sempre foi fácil. Sua esposa, com quem foi casado por 32 anos, faleceu e ele começou a ter problemas de saúde devido ao seu peso. Ele passou por uma gastroplastia por volta de 1966. Hurt tocou em 1970 com Duke Ellington e em 72 com Ella Fitzgerald. Mais tarde, em 1986, ele fez duetos com Maynard Ferguson.
Hurt casou-se com Zaide e teve um filho, mas divorciou-se 3 anos depois. Ele cuidou do filho, além de 8 filhos de seu casamento anterior com Mary. Mais tarde, em 1990, casou-se com Beverly Essel, uma amiga de mais de 40 anos. Em 1987, tocou Ave Maria para o Papa João Paulo II, durante a visita do Papa a Nova Orleans. Hurt considerou essa uma de suas apresentações mais importantes. Os últimos anos da vida de Hurt foram principalmente em Nova Orleans. Ele continuou se apresentando em seu clube e no Jazz Heritage Festival. Deu inúmeras palestras para bandas e escolas da região sobre a importância de permanecer na escola e prosseguir com os estudos musicais. Foi mentor de vários jovens artistas, incluindo Wynton Marsalis no início da década de 60, chegando a presentear Wynton com um de seus trompetes. Hurt gostava de pescar em alto mar e de passar tempo com seus filhos e netos. Al Hurt sofreu um derrame em 1998 e desenvolveu edema nas pernas, o que o obrigou a usar uma cadeira de rodas. Ele morreu no ano seguinte de insuficiência hepática e está enterrado em Nova Orleans. Ele era um homem humilde, muito generoso e gentil. Sua fama fez com que muitos de seus colegas de jazz criticassem a sua forma de tocar jazz por ser muito comercial. Mas Hurt disse muitas vezes: "Sou um músico pop e obtive uma forma de sucesso." Ele foi eleito 15 vezes pelos leitores como o melhor trompetista do mundo na pesquisa de jazz da revista Playboy.